Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nesta hora é um privilégio de Deus que nos concede de estarmos através deste canal anunciando as boas novas de salvação, o Evangelho genuíno, verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, que é a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. A mensagem que tem poder para converter os corações dos filhos àquela fé original dos apóstolos e dos profetas. De Atos capítulo 2. A igreja original é de Atos capítulo 2. O profeta de Deus chega a dizer na mensagem que não é Atos dos apóstolos, mas é Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Porque foi o Espírito Santo operando nos apóstolos e nos demais ministros de Deus. Porque a igreja verdadeira, genuína, ela tem o quíntuplo de Efésios em operação. Se não tem, tem que buscar a Deus e orar a Deus para que possa Deus manifestar estes ofícios de Efésios capítulo 4, versículo 11. Porque Deus o prometeu. Ele mesmo disse através do apóstolo Paulo que o Deus, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo, ele disse, e ele mesmo deu. Ele mesmo quem? O Espírito Santo. Uns para apóstolos e outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, à estatura completa de Cristo, à estatura de um varão perfeito. E este varão perfeito é o Senhor Jesus Cristo. E se estamos em Cristo, e se somos participantes destes ofícios de Deus, com toda certeza chegaremos a este aperfeiçoamento, porque o próprio Cristo Jesus, ele mesmo disse através do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Que promessa gloriosa nós temos se nós tão somente agarrá-la com o coração aberto, sedento e amando estas verdades, porque é necessário o amor verdadeiro em nossos corações, pela verdade da palavra de Deus, e assim seremos
abençoados, curados, transformados, beneficiados destas tão grandes dádivas celestiais. Que Deus possa nos enriquecer cada dia com suas promessas. Meus irmãos, ouvintes deste programa, boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo através deste canal. O meu desejo sincero é que você, aí no seu lar, no seu carro, ou aonde quer que você esteja, seja enriquecido, fortalecido e abençoados por Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A escritura que nós vamos ler nesta noite, para você, irmão e irmã que me ouve neste momento, é nesta noite, mas para aqueles que me ouvirá posteriormente, seja à tarde ou seja de manhã, da mesma forma, você será abençoado, abençoada. E para todos aqueles que estão ao redor deste Brasil ou de todo o território deste país, ou até mesmo no exterior, da mesma forma, para Deus a distância não significa nada, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não é somente Deus de perto, mas também é Deus de longe, porque Deus, na forma do Espírito Santo, ele enche os céus e a terra. Aleluia! Glória a Deus por esta grandeza de Deus, porque Deus, ele é um Deus grande, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que tem poder e que nada pode impedi-lo de operar, porque a palavra de Deus diz: operando eu, quem impedirá? Se Deus quer e deseja operar as suas maravilhas, o seu poder, nenhum demônio do inferno pode impedi-lo, porque Deus é o que governa, é o que domina todo o território nacional e internacional, porque tudo está sobre o seu domínio. O Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda honra, e de toda glória, e de todo louvor, e de toda adoração, porque digno é o Senhor de receber honra e glória e adoração e louvor. Por isso nós estamos, neste momento, dando ao Senhor Jesus Cristo toda a honra e toda a glória e todo louvor. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que a palavra do Senhor seja, em nome de Jesus Cristo, vivificada pelo poder do Espírito Santo. Que a misericórdia
Deus, possa alcançar a cada um de nós nesta hora, e que possamos ser achados nesta hora, ó Deus, em tua presença, batizados com o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te rogo, meu Pai eterno, que os demais ouvintes também, ó Deus, que me ouvirão posteriormente, sejam abençoados, encorajados e beneficiados da tua misericórdia, porque nós estamos agora, Senhor Deus, diante da tua misericórdia, porque o Senhor ainda está no trono da graça e da misericórdia, intercedendo por nós. Por isso eu venho rogar a ti, Senhor, a favor de todos os irmãos e irmãs, ó Deus, que estão neste momento ouvindo esta mensagem. Ó, em nome de Jesus Cristo, os corações de cada um ser cheio da sua presença. Ó grande Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa o teu Espírito falar em cada coração para a glória do teu santo nome. E que, ó Deus, o teu poder de curador, de salvador, de transformador possa entrar em operação em nossas vidas, no lares de cada um que ouvir esta mensagem, ó Deus, para a glória do teu nome, o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, este nome que é sobre todos os nomes. Por isso eu te rogo, ó Pai, no nome do Senhor, possa, Senhor Deus, sermos agraciados para a glória do seu nome. Amém. Agora, diz o mensageiro de Deus, estou certo que vocês têm notado que aqueles cujos nomes estão no livro da vida foram uma parte da ordem religiosa daquele dia, que centralizava em torno do verdadeiro Deus e da adoração a Ele, embora não adorassem de acordo com a verdade, que é a palavra. Como Judas Iscariotes, eles não percorreram todo o caminho, porque existe muitos assim chamados crentes que não vão com Jesus Cristo a todo o caminho. Há aqueles que ficam na fronteira, há aqueles que são crentes fronteiriços, mas Deus tem nos chamados para nós ir com Ele a todo o caminho, a toda a palavra. Diz o mensageiro, veja como Judas foi escolhido por Deus, escolhido de Deus. Ele foi instruído na verdade, ele compartilhou do conhecimento dos mistérios, e ele teve o ministério de poder conferido a ele. Judas Iscariote, ele recebeu um ministério genuíno do Espírito Santo. A ele foi conferido um ministério de Deus. Ele curou os enfermos, doentes, e expulsou demônios em nome do Senhor Jesus. Mas quando chegou o acerto de conta, ele se vendeu. Judas Iscariote, ele não permaneceu no que era verdadeiro e no que é verdadeiro, que é a palavra. Ele caminhou com o Senhor Jesus até um certo caminho, até uma certa altura do caminho. Diz o mensageiro, mas quando chegou o acerto de conta, ele se vendeu pelo ouro e poder político. Ele não subiu ao Pentecoste para receber o Espírito de Deus. Ele estava desprovido do Espírito. Não se engane quanto a isto.
Uma pessoa que é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, recebendo a plenitude do Espírito, estará na palavra todo o tempo. Ele estará firmado na palavra de Deus a todo momento. Esta é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. É estar firmado, é receber a verdade de Deus, é permanecer na palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus, é crer em toda a verdade. Judas falhou em permanecer na palavra. Multidões falham exatamente aí. E quando falham em continuar na palavra, seus nomes são retirados do livro da vida. Então nós temos, irmãos, que perseverar na palavra. A Bíblia diz: nós devemos ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade, retidão, perseverança na palavra de Deus. Isto é o que Jesus Cristo, nosso Deus, deseja que nós façamos. Se nós formos rebeldes à palavra de Deus, a ira de Deus cairá sobre aqueles que se rebeliam contra a verdade, sobre aqueles que se transgride a palavra de Deus, para aqueles que são desobedientes. Deus deseja que cada um de nós se ache fiel, porque Deus está procurando os fiéis da terra, aqueles que são fiéis à palavra do Senhor. E diz o mensageiro: você não pode estar certo com Deus, errado com o mundo. Para você estar certo com Deus, você tem que estar certo com o mundo também, com todos aqueles que se aproximam de você da mesma forma. Então, você sendo fiel nos seus negócios e, sobretudo, fiel à palavra de Deus, então nós seremos abençoados, fortalecidos, enriquecidos com a graça de Deus. E se temos uma obediência total à palavra de Deus, Deus prometeu nos dar o Espírito Santo. Obediência total à palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Mensagem de Deus. A mensagem titulada O Sinal. O profeta de Deus, ele disse que nós devemos sermos obedientes à palavra. E assim também nos ensina a Bíblia. Como está escrito em Atos 5, eu creio que é o versículo 42, não me recordo agora, onde diz: nós somos testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo de Deus, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Porque o Espírito Santo não é dado para rebelde, o Espírito Santo não é dado para desobediente, o Espírito Santo não será dado para os incrédulos. O Espírito Santo é dado para aqueles que primeiramente se arrependem de todos os seus pecados e depois aqueles que verdadeiramente são santificados pelo sangue do Senhor, sendo obediente e tendo uma fé verdadeira na palavra, porque você tem que crer e permanecer crendo até que você possa verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo. Para ser justificado você tem que crer, para ser santificado você tem que crer, e muito mais do que isto, obedecer. E quando Deus reconhece esta fé
em você, mediante a sua obediência, ao seu temor a Deus, a sua fidelidade, ao seu amor para com a sua palavra. Então Deus, Ele te sela no reino de Deus com o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é um selo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos qual estáis selados até o dia da redenção. Efésios 4:30. Ele te sela neste reino e você está selado para a eternidade até o dia da nossa redenção. Glória a Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo deve ser glorificado, deve ser louvado eternamente. Os nossos lábios têm que estar constantemente dando glória a Deus, com um coração fiel e verdadeiro, porque a Bíblia diz: não tenha uma fé fingida, não tenhais em vós um amor fingido, porque Deus não se agrada de tais coisas, porque a palavra de Deus diz: o amor seja não fingido. Mas o amor tem que ser verdadeiro, para com Deus, com sua palavra, para com o nosso semelhante, para com todos. Porque se você não ama aquele que você vê, como você vai amar aquele que você não vê? Assim diz a Bíblia. Então, se estamos na luz, temos comunhão com Deus e com todos os irmãos. Porque está escrito na palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque o sangue do Senhor é o cloro de Deus, que aniquila todo pecado, em nome do Senhor. Agora, para classificar mais ainda esta remoção de um nome do livro da vida, devemos estender, diz o mensageiro, nossos pensamentos a Israel nos dias de Moisés. Em Êxodo capítulo 32, versículo 30 ao 34, está escrito: e aconteceu que no outro dia Moisés disse ao povo: vós pecaste pecados grandes, o grande pecado. Então aquele povo, o povo de Israel, eles havia pecado. Vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, disse Moisés, risca-me, peço-te do teu livro que tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Então Deus, ele não volta atrás da sua palavra. O que Deus fala na sua palavra, ele permanece.
com esta mesma afirmação. Então, Deus disse: vai, pois, agora, conduza este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, disse Deus, visitarei neles o seu pecado. É mais do que evidente que nomes têm sido e serão removidos do livro da vida até que chegue o tempo em que não será mais. Neste lugar específico, foi por causa da idolatria. Assim como quando Dan e Efraim perderam seus direitos como tribos por adorarem o bezerro de ouro. Todos que adorarem ídolos têm seus nomes removidos do livro da vida. Então, muito cuidado com a idolatria, com tudo aquilo que vem antes de Deus, porque qualquer coisa que tomar o lugar de Deus na nossa vida, em primeiro lugar, é idolatria. Nada pode estar em primeiro lugar na nossa vida, em nossos corações, a não ser Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar, porque qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossos corações é idolatria. Então há muitos crentes, assim chamados, envolvidos com a idolatria, porque há muitas coisas hoje que estão tomando lugar na palavra de Deus, nos corações dos crentes assim chamados. Há muitos programas, carros, objetos e até mesmo famílias tomando lugar de Deus nos corações. Mas que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. Se tem algum ídolo aí na sua vida, retira isto imediatamente e deixa Deus entrar em primeiro lugar, para que você seja verdadeiramente um verdadeiro cristão e que agrade a Deus, e que Deus possa te abençoar. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar de tudo, seremos bem-sucedidos na nossa carreira cristã, teremos sucesso na nossa vida cristã, porque muitos têm sucesso na vida natural, na vida financeira, mas têm sofrido um retrocesso na vida espiritual. Porque nós podemos observar que aquele mancebo de qualidade, quando rejeitou a Jesus Cristo, ele prosperou na sua vida financeira, muito mais do que já tinha prosperado. Mas qual foi o fim? Foi inferno, foi lago de fogo, por ter rejeitado aquela oportunidade que o Senhor Jesus Cristo lhe havia dado. Mas oxalá nós possamos aproveitar estas oportunidades que Deus tem nos concedido, porque é a misericórdia de Deus sendo extensiva a todos nós. Então diz o mensageiro: quando Israel rejeitou a liderança de Deus na coluna de fogo e se converteu à adoração de bezerros de ouro, seus nomes foram removidos do livro da vida. Êxodo capítulo 32, 33. Aquele que pecar contra mim, diz a palavra, a este riscarei eu do meu livro. Se tal conversão de ídolos exige uma penalidade da remoção dos nomes do livro da vida, então mais seguramente a rejeição de Israel a Cristo como Messias exigiria uma penalidade igualmente tão severa. Isto é exatamente o que acontece no Salmo capítulo 69, que anuncia a humilhação de Jesus, diz nos versos 21 ao 28.
Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles e em laço, e para sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e conversam sobre a dor. Então, assim está escrito: fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta a iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam inscritos com os justos. Quando os judeus rejeitaram a Jesus, então Deus literalmente passou dos judeus para os gentios. O apóstolo Paulo, ele em Atos capítulo 13, versículo 46 e 48, ele diz: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E a palavra de Deus diz que os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então somente vai crer na palavra de Deus somente aqueles que estão ordenados para a vida eterna. Somente aqueles que têm a predestinação de Deus em seu coração, que receberão a palavra, que crerão na palavra, que obedecerão a palavra de Deus. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus sabe perfeitamente aqueles que receberão a sua palavra, e sabe perfeitamente aqueles que vão rejeitá-la. Porque a palavra de Deus diz que Jacó e Esaú, estando ainda no ventre de sua mãe, Deus disse: amei a Jacó e aborreci a Esaú, antes mesmo deles haver nascido, para que o propósito segundo a eleição de Deus ficasse firme. Porque isto não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece. Porque Deus já conhecia antecipadamente que Esaú ia rejeitar a primogenitura, e ele não ia dar valor àquela primogenitura. Assim também os descendentes de Esaú, eles não dão valor à verdade do Evangelho, eles não dão valor à mensagem de Deus, eles criticam, zombam, eles blasfemam contra a verdade, eles não a recebem. Porque se for de fato um eleito, um predestinado para a vida eterna, não importa a condição que estejam vivendo de pecado, mas quando ouvir esta verdade, este Evangelho de Deus, eles a receberão de coração aberto, porque se neles há a semente de Deus predestinada para a vida, ó meu irmão e irmã, ao ouvir esta verdade, com toda a certeza, eles a amarão, eles a aceitarão,
eles se arrependerão dos seus pecados e se converterão a Deus. Porque assim está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, de cada um, porque nós estamos, irmão e irmã, caminhando para a reta final. Os sinais estão patentes aos nossos olhos, que estamos chegando à hora do arrebatamento da noiva de Cristo. Então diz o mensageiro nesta mensagem: isto não é para sugerir que não haverá mais nenhum nome das tribos de Israel permanecendo no livro da vida, porque muitos destes, mas não multidões, através do princípio da eleição, estarão na era da igreja gentia e entrarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes verdadeiramente permanecem no livro da vida. Também como demonstraremos segundo o quinto selo, diz o mensageiro, multidões de judeus martirizados receberão vestes brancas e a vida eterna pelo Senhor. Também os 144 mil serão selados na sua vinda, provando que seus nomes não foram omitidos também. Mas é ainda muito corretamente anunciado no Salmo 69, que são os ímpios, os injustos, rejeitadores de Cristo, e os destruidores do seu povo, cujos nomes serão removidos. Como Israel, o povo escolhido de Deus, na maioria perdeu seu direito no livro da vida por rejeitar a Jesus, assim a maioria da igreja gentia entrará também na condenação, com a resultante remoção de seus nomes do livro da vida, por rejeitarem a palavra e por conseguinte entrando no movimento ecumênico mundial, que é a imagem erigida para a besta. Mas somente aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, que não serão enganados. Porque diz a palavra de Deus que nos últimos dias surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais que, se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. Mas não é possível, porque os escolhidos de Deus, eles têm os seus nomes escritos no livro da vida, porque eles receberão ao Senhor em sua palavra e serão batizados com o Espírito Santo, e este mesmo Espírito Santo em seus corações abrirá os olhos do seu entendimento, e eles terão uma compreensão clara e profunda na vontade de Deus, e rejeitarão a tudo aquilo que é contrário à verdade, resistirão o espírito do anticristo, do falso profeta e da besta. Por quê? Porque os filhos de Deus, gerados por Deus, pelo Espírito Santo, eles têm discernimento espiritual, porque eles foram predestinados por Deus para estar em Cristo Jesus e, consequentemente, nas bodas do Cordeiro, e viverão eternamente. Isto deve alegrar os nossos corações, isto deve gerar em nós uma constante alegria, por nós ter sido elegidos por Deus e predestinados para a vida eterna, porque a graça de Deus, ela tem sido abundantemente derramada em nossos corações, porque é a graça,
Isto é graça. Nós não merecemos, porque diz a palavra do Senhor, porque pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus, se a graça de Deus tem nos alcançado, esta graça salvadora, esta graça imerecida, das quais nós não somos merecedores, gerará em nós boas obras, porque salvação, ela gera em nós boas obras. Mas as boas obras não geram a salvação, mas a salvação gera boas obras. Que coisa gloriosa! Diz o mensageiro, na mensagem A Era de Sardes, ele diz: outra ilustração que poderíamos tomar é a história de Israel partindo do Egito para a terra de Canaã. O propósito de Deus naquela era foi trazer Israel para fora e conduzi-los para dentro, a fim de que pudessem servi-lo. Assim, quando deixaram o Egito, todos eles saíram sobre o sangue do Cordeiro sacrificial. Todos atravessaram as águas de batismo do Mar Vermelho. Todos desfrutaram dos grandes milagres. Todos comeram do maná. Todos beberam da rocha, que era Cristo. E quando as evidentes bênçãos e manifestações externas, todos eles participaram da mesma, igual e idêntica. Porém, quando chegaram a Moabe, todos os que se juntaram à festa de Baal-peor morreram. Suas carcaças caíram no deserto, porque foi ali que rejeitaram a palavra de Deus e se desviaram dele, ou melhor, se desviaram dela, da palavra. Ora, é disto que Hebreus 6, de 1 ao 9 fala, o qual foi ressaltado tão meticulosamente. Diz o mensageiro na era de Pérgamo: você não pode concordar com apenas parte da palavra. Você tem que crer e concordar com toda a palavra. Você tem que aceitar toda a palavra. Há pessoas que parecem envolvidas nas coisas de Deus, quase 100%. Parece. Elas são como Judas. Ninguém, senão Jesus, sabia exatamente que tipo de pessoa era Judas. Assim chegou o dia em que Judas fez exatamente o que Israel fez em Baal-peor. Ele decidiu que queria juntar-se com as forças da falsa vinha, entrar na organização política financeira da religião anticristã e antipalavra, e assim o fez. Ele foi enganado. Os outros 11 não foram. Eles não podiam ser, porque eram os escolhidos. Assim, quando Judas partiu e traiu o Senhor, seu nome foi removido no livro da vida. Apocalipse 22, versículo 19. Diz o mensageiro na mensagem A Era de Sardes: estas verdades têm que ser aceita, ela tem que ser obedecida, se queremos herdar a vida eterna, porque eu estou vos falando é de vida eterna.
É isto que é o mais importante para nós. O Evangelho, ele oferece muito mais do que coisas materiais, do que bênçãos físicas. O verdadeiro Evangelho vai muito além disto. Ele nos oferece vida eterna. E as demais coisas seculares vos serão acrescentadas. Por isso disse o Senhor Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há outro ponto para ser notado aqui, diz o mensageiro. No julgamento do grande trono branco, haverá uma separação de pessoas. No livro da vida, o livro da vida será aberto, e outro livro será aberto também. Isso está em Mateus 25, 31 ao 46. Diz o mensageiro. Eu não vou ler, mas os irmãos podem ler. Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Diz a palavra de Deus: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E assim os irmãos podem continuar lendo essa escritura, porque o meu tempo já terminou aqui nesta mensagem, mas creio que Deus nos dará outras oportunidades para assim nós continuarmos, se Deus permitir, neste assunto. Mas para encerrar, vamos ler Apocalipse 20, verso 11 ao 15. E vi um trono, um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ambos, os justos e injustos, estarão nesse julgamento. Assim está dito: estes justos não serão a noiva, porque a noiva se assenta com ele no julgamento. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Apocalipse 3, versículo 21. Está escrito: ao que vencer, lhe concederei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vejam, a noiva está com ele no trono. Como ela é para julgar o mundo, ela tem de estar sentada no julgamento com ele. Foi exatamente isto o que Daniel, o profeta de Deus, viu. Daniel 7, 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões
estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram seus livros. Vejam, é a mesma cena, porque os milhares de milhares que estão ministrando, servindo, são a noiva. Porque quem ministra ao esposo, senão a esposa? Então, glória a Deus, que a noiva de Cristo estará com ele, assentado no trono, e para julgar aqueles que ouviram a palavra e a rejeitaram, e a criticaram, e a ridicularizaram. A noiva de Cristo, ela é um povo especial, zeloso de boas obras. Glória seja dado o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus tem nos dado esta luz verdadeira. E assim nós devemos permanecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E até a próxima, se assim o Senhor o permitir, e creio que o Senhor nos permitirá, na sua vontade perfeita, que nós teremos ainda outras oportunidades de ouvir a mensagem de Deus. Até a próxima, no nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, seja guardado e tenha uma boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.